Então, gente, o tema de hoje é como servir a Deus de uma forma eficaz. Então, como eu estava aqui abrindo aqui antes de ler, nós temos os talentos naturais, né, e tem os dons que o Espírito Santo nos dá depois que nós conhecemos o Espírito Santo. Então, tudo isso ele converge para que tanto o talento como os dons ele possam ser aplicados na nossa vida para a edificação da igreja. E o objetivo de servir a Deus, Jesus ele morreu por qual motivo? Para salvar. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso caminho vai convergir para a salvação de almas. Ele vai convergir para isso. Não tem outro objetivo. Nós temos aqui cadeiras vazias e essas cadeiras podiam estar cheias dependendo da placa que se colocasse ali fora, né? Campanha disso, campanha daquilo outro e tal, daí por diante. Mas aqui nós vamos aprender com Paulo que ele não negociou o evangelho que ele pregava. Então não importa, ou seja, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus nos ensinou é inegociável. É inegociável, porque muitos terão comichão nos ouvidos, né? Como se não me engano foi Pedro que falou isso, né, nos últimos dias. Então vão procurar mestre segundo os seus corações, mas nós temos que manter, como Paulo falou também para Timóteo, nós temos que manter a nossa sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos estar lendo aqui no texto de hoje, que em 1 Tessalonicenses, né, que é baseado na nossa série, no capítulo 2. Estava aqui até o 20, mas vamos ler só os 12 primeiros versículos, para não ficar muito extenso. Aí depois nós vamos tentar ir fazendo gradativamente. Tem como botar o cronômetro para mim? Eu estava falando assim, mas não sei se eu vou conseguir. Se for possível, eu tento colocar aqui, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 12. Como o pastor Geraldo, ele fez uma explanação, como o pastor Geraldo já fez uma explanação na abertura, né? Fez um panorama todo dessa carta de Paulo ali em Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, e das situações que ele estava relatando. E também na semana passada a irmã Rosana, ela falou de como ser um exemplo. Então, e nessa continuidade, como servir de forma eficaz, também um segmento dos valores que tinha na vida de Paulo e que nós temos que aplicar na nossa vida atualmente. Vamos ler então. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados. Isso aqui é NVI, tá bom, irmãos? Insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nós ter sido confiado por Ele o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente
Vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para que não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa e justa e irrepreensível entre vocês e os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino e glória, para o seu reino e glória. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, onde temos a vida do teu servo, o apóstolo Paulo, como um testemunho, que ele mesmo disse, para que nós pudéssemos ser os imitadores, porque ele era o imitador do Senhor Jesus. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas, Pai, como lemos aqui, e vivemos nesse mundo, Pai, onde muitos têm se afastado da verdade do Evangelho, muitos têm negociado as palavras do Evangelho, Pai. Muitos têm fugido, Senhor, buscando reconhecimento humano, mas como tua palavra disse aqui aos nossos corações, que nós possamos ter o Senhor sondando e conhecendo as intenções dos nossos corações, para que nosso trabalho não seja vão no Senhor e para que nós possamos cumprir realmente o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós entregamos tudo em tuas mãos, que o teu Espírito possa nos dar discernimento e esclarecimento, para que possamos cada dia estarmos fazendo o melhor para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos dar continuidade, né? Eu fiz aqui uma pequena introdução e eu lendo essa primeira parte do capítulo 2 aqui até o 12, nós podemos ver aqui como Paulo ele vai descrevendo ali para eles em Tessalônica, eles já sabiam, né? Mas ele fala exatamente das dificuldades que ele tinham. E essas dificuldades, elas não mudaram. A igreja, o cristão, ele nunca deixou de ser perseguido, desde daquela época até os dias de hoje, como a irmã que estava ali no culto, a irmã Isabel, estava falando, né? A igreja perseguida. Nós tivemos aí questão de mais de 200 pessoas assassinadas recentemente ali na Nigéria. Então nós vemos que a igreja, o evangelho nunca deixou de ser perseguido, e muito pelo contrário. A perseguição, a tendência que hoje nós temos ali no DIP, né, das portas abertas, que falam dos 50 países que talvez tenham maior perseguição, mas são muito mais do que isso. E a tendência é essa. A tendência é que a perseguição aumente, porque hoje, mesmo que o Brasil não esteja inserido ali, nós temos perseguições que são sutis, são perseguições da imprensa, quando muitas vezes não é prisão, mas muitas vezes é a difamação, dizer que todo pastor é corrupto, dizer que todo cristão é um alienado. Então o evangelho nunca deixou de ser perseguido, e ali com Paulo não foi diferente. Então, para ver que mesmo passando séculos, mesmo passando muitos anos, o inimigo sempre ele tentou frear a pregação do evangelho. E isso, muitas das vezes, ele vai mudando de estratégia. Muitas das vezes, como Jesus falou naquela parábola aí do joio e do trigo, muitas vezes não é perseguição, mas é infiltração de falsas doutrinas. E Paulo, nesse texto aqui, ele fala praticamente de todas essas situações. Quando ele começa ali, por exemplo, no primeiro texto, né, no versículo 1 e 2, ele praticamente está falando ali da parte da perseguição, né? Então, Paulo, uma das coisas que nós temos que ver aqui é tentar aplicar para a nossa vida de hoje esse exemplo. Paulo, lá em Filipenses 2, por exemplo, ele fala assim, por exemplo, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo,
fazendo semelhante aos homens, e achado em forma, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E Paulo fala também em Coríntios, que fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando nós temos aqui Paulo como referência, a referência de Paulo era Cristo. Cristo foi perseguido, foi caluniado, foi humilhado, mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. E Paulo, da mesma forma. Quando eu fiz essa pergunta, se nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos apresentado a Deus, Paulo, ele, no final da sua carreira, ele diz que ele combateu um bom combate, guardou a fé. Então, ou seja, ele reconheceu que ele fez o máximo que ele poderia fazer. E que a nossa vida nós possamos também assim. No dia que nós chegarmos ao final, que Deus disser pode descansar, nós tenhamos essa convicção. Mas enquanto estamos caminhando, que nós nunca venhamos estar sendo negligentes, para que nós possamos realmente, como diz o texto aqui, servir de forma eficaz. Então, lá voltando aqui nos primeiros versículos aqui, e Paulo falou que apesar de serem sido maltratados, insultados em Filipos, e como sabem, com a ajuda de Deus, tivemos coragem para anunciar o Evangelho. Então, para se pregar o Evangelho, para se fazer a vontade de Deus, tem disposição, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Então, aquele que não está disposto a pagar um preço para servir a Deus, dificilmente ele vai conseguir chegar até o fim. Ele vai ficar pelo caminho. Porque, de alguma forma, a nossa vida do homem atual, por exemplo, ela é cheio de correrias, e ainda, além das correrias naturais que nós temos para fazer, todo dia nós temos uma coisa para fazer. No meu trabalho, por exemplo, sempre chega alguma coisa que é para amanhã. E todos nós somos assim. E nós temos sempre a urgência de alguma coisa. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que é realmente importante. Então, tem até uma frase, não sei qual autor, que ele diz assim: não deixe que o urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Enquanto estamos apagando o fogo das urgências, coisas que acontecem no dia a dia, como eu estou falando aqui, vamos deixando o que é importante em compasso de espera. Diferentemente da pressa, o que é importante aguarda paciente e silenciosamente que compreendamos o seu valor. Então, muitas das vezes nós investimos muito do nosso tempo naquilo que é finito. Alguém para se formar, por exemplo, hoje em dia as crianças estudam dos 3, 4 anos e só vai conseguir numa formação acadêmica já com seus 23, 24 anos. Então são 20 anos se preparando para algo que um dia vai ser finalizado, ou na aposentadoria, ou até mesmo tendo alguma sendo interrompido esse processo da vida. Então, muitas das vezes, é claro que isso é legítimo. E Deus também usa as nossas profissões para que, através das nossas profissões, nós possamos não só estar sendo usados, como nós falamos aqui, com dons e talentos, mas também na manutenção do reino. É através dos nossos empregos e salários que os missionários estão nos campos, que as igrejas estão evangelizando. Então Deus usa a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos nós temos que dizer. Tem um cântico que diz assim: tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Então, não há nada. O que o homem, como Jó disse, no sair do ventre, não voltarei. Então, ou seja, o que nós trouxemos? O que nós vamos levar? O que nós vamos levar é aquilo que o Senhor Jesus disse que vai distribuir o galardão conforme as nossas obras. Mas materialmente, nada. Então, devemos cumprir o nosso papel que Deus nos trouxe ao mundo, mas tendo sempre como objetivo aquilo que Ele vai vir até nós, ver entre as nossas folhas quais são os frutos que nós temos guardados ali, que nós produzimos. Então, para servir a Deus, nós temos um preço a pagar. Então, o Paulo ali, ele teve a questão da calúnia, teve a questão de prisões, foi de maltratos, então ele foi de insultados, e daí por diante. Então, servir a Deus tem esse preço a ser pago. Tem que ser obediente, tem que ter coragem, tem que ter convicção
da missão que nós fomos chamados. Ouvir e obedecer o chamado deve ser um motivo de alegria. Muitas pessoas, muitas das vezes, é muito normal, né? Nós trabalhamos assim, às vezes nós conhecemos uma pessoa que, olha, eu fui chamado para ser assessor do subsecretário do governador e daí por diante. Às vezes não é nem do próprio governador. Então as pessoas muitas vezes se envaidecem porque foram chamados para estar perto de pessoas importantes. Olha, eu conheci fulano, eu conheci o jornalista tal, o jogador de futebol tal, e as pessoas muitas das vezes ficam envaidecidas porque estão servindo pessoas naturais. E quando eu tenho um chamado de Deus, puxa vida, não dá, eu não tenho jeito para isso. Pessoas vão para entrevistas de empregos, por exemplo, desafios de emprego, e passam por vários processos seletivos ali para conseguir uma vaga. E quando Deus chama, eu não sou capaz. Deus é que nos capacita, né? Nós estudamos ali na ECAL, né? Deus ele chama e ele capacita. E Deus ele não é injusto. Quando eu falei aqui na abertura da parábola dos talentos, ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ele não vai nos cobrar nada que ele não tenha nos dado. Porque nós cantamos, né? Eu falei aqui do vaso. E ele, né? Nós cantamos no ano passado 2 cânticos, né, Cleiton? Tanto Fé e Obras como Não Posso Me Calar. E ali está falando exatamente daquilo que Deus, então, pode fazer na nossa vida, como Ele vai nos usar, as nossas vidas. Então, não tem como nós ficarmos calados, não tem como nós sermos covardes diante de tudo aquilo que nós sabemos que Deus é poderoso para fazer. Então, os discípulos, por exemplo, de Cristo, eram praticamente homens rudes. É claro que nós hoje falamos muito mais de Pedro, Pedro, Tiago, João, Paulo, que veio depois, né? Mas nós esquecemos, às vezes nós esquecemos até o nome de Bartolomeu, né? Natanael. Foram pessoas, foram chamados. Então nós não precisamos estar em evidência para fazermos a obra de Deus. Eles foram chamados e fizeram a obra de Deus. Então, às vezes nós pensamos que porque eu não estou aqui em cima, porque o meu nome não está em algum lugar, que eu não tenho uma missão a fazer, eu não tenho um papel a ser feito. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós não devemos ficar de braços cruzados, porque pode ser que o ministério não seja um púlpito, pode ser que o ministério de cada um não seja, mas o ministério é aquilo que nós vamos tentar fazer. O nosso ministério é o meu colega do lado da mesa de trabalho, é o meu vizinho, como o pastor Jesus fala, pode ser até aquela pessoa na fila lá da padaria ou do mercado. Então, não importa. Se nós estivermos em obediência a Deus, nós seremos sal e luz, né? Fazendo por fé e obras. E aqui o Paulo ele faz por fé e por obras. Então, ouvir e obedecer o chamado deve ser um motivo de alegria. Quando Deus nos chama, deve ser um motivo de alegria, não de medo, não de pavor, né? De pânico, mas devemos entregar. Como eu falei, o evangelho sempre foi perseguido. Então, de alguma forma, nós vamos ser zombados, e vamos ser caluniados, daí por diante. Eu que sou um pouquinho mais antigo, né? Então, eu me lembro que lá no interior, meu pai, por exemplo, era pastor preto, daí por diante, aquelas zombarias todas, né? E daí por diante. E talvez, não sei se todos aqui conhecem, alguns conhecem, por exemplo, o evangelho aqui no Brasil foi perseguido. A primeira igreja batista de Niterói, logo quando ela foi inaugurada, um dia eles chegaram lá e todos os bancos estavam queimados. Havia perseguições, havia emboscadas para aqueles primeiros missionários que andavam pelas trilhas, às vezes a cavalo, pelas trilhas havia emboscadas. Há testemunho, por exemplo, de alguém que, pastor João Avelino de Souza, um dos fundadores de várias igrejas no interior do estado do Rio, de que um dia ele foi se hospedar numa pensão e um homem sentou perto dele na hora de tomar o café e falou: o senhor estava acompanhado ontem à noite? Ele falou: não, eu estava só. Não, porque
Aí ele falou, eu fui contratado para lhe matar, mas o senhor passou e tinha mais outros 2 cavalos brancos junto com o senhor. Então nós temos testemunhos palpáveis de que o inimigo sempre vai tentar parar o evangelho, mas nós podemos ter fé que o Senhor vai sempre estar nos guardando. Então, ou seja, Deus sempre chamou pessoas que estivessem trabalhando, e Deus, ele não chama covardes, né? Nós vemos ali, fugindo um pouquinho aqui mas tendo um paralelo aqui com o que Paulo passou, nós vemos ali no Velho Testamento quantas pessoas Deus chamou. Quando ele chamou Gideão, por exemplo, foi logo 30 mil com eles. Depois os outros recuaram, mas mesmo assim ficaram 10 mil. Então, ou seja, mas Deus, para mostrar que não era pela quantidade, mas era pelo poder dele, deixou só 300, né? Para alguém que não era guerreiro, não sabia nenhuma tática de guerra. Então, muitas das vezes, nós queremos números de pessoas, queremos muito movimento. E não é isso, é o poder de Deus. É o poder de Deus que vai nos levar a fazer um trabalho que ele deseja que a igreja dele faça, que nós façamos com eficácia. Nos versículos 3 e 4, o que diz ali? Estou com a Bíblia aberta, então vamos esconder. Então ele diz assim: pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Gente, está parecendo as igrejas de hoje, né? Ao contrário, né? Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Gente, aqui fala exatamente o que muitos de nós temos visto hoje no Evangelho. Pessoas, pastores, igrejas negociando o Evangelho. Então, ou seja, o Evangelho com erro, com motivações erradas, por exemplo, desses motivos impuros, e com a intenção de enganar aqueles que deveriam estar recebendo a verdade. E Paulo, ele fala exatamente aqui no versículo 3 que a palavra dele não foi isso, porque ele diz assim: pelo contrário, como homens aprovados por Deus. Então, para servir a Deus de forma eficaz, temos que ser aprovados por Ele. Tem que ser aprovado. E como Deus aprova? É pelo que o exterior, pelo nosso exterior, ou porque Ele vê as intenções do nosso coração. Ele vai sondar, é aquele que sonda os corações. Sonda-me, Senhor, e me conhece todo o meu assentar, meu levantar, né? E esquadrinho meu andar. Ainda diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Então, naquele salmo, ele faz ali aquilo que deveria ser nossa oração todos os dias. Porque muitas das vezes nós podemos nos envaidecer. Nós já vimos muitas pessoas ficarem pelo caminho, tiveram um chamado, e por eles quererem colocar a sua pessoa no lugar de Cristo, eles se perderam. Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, a história de Sansão, né? Sansão foi consagrado desde o ventre da mãe. Nós vimos o final dele. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso chamado. Nós temos que ter muito cuidado para que as vaidades, os reconhecimentos, e que nós não fujamos do objetivo. Quando lá em Apocalipse diz que ser fiel até a morte, e essa fidelidade ela é muito mais abrangente do que não só negar a fé, mas em tudo que nós fizermos, né? Os pastores têm uma missão. Gente, eu estava preparando aqui, eu vi como que é difícil. Imagine todo domingo trazer uma palavra, e essa palavra ela vai impactar muitas pessoas que estão aqui. Então nós temos pessoas de forma num nível, né, de maturidade diferente. Então o coração daquele que é mais maduro vai entender realmente a palavra, de repente aquele que é mais imaturo vai entender de forma diferente. Então só mesmo o Espírito Santo para direcionar a vida daqueles que vão estar ministrando.
ensinando. Então, por isso que a nossa oração pelos nossos pastores, não só daqui, mas de todos os lugares, deve ser intensa, porque são exatamente esses que o inimigo vai tentar fazer escorregar. Porque se um desconhecido, né, um que senta lá no cantinho, se ele tiver um desvio, talvez ele não leve ninguém. Mas se um líder, quando ele se desvia, leva muitos. Se o Arão ali no deserto tivesse um posicionamento, talvez muitas daquelas outras vidas que depois foram ali castigadas e ceifadas ali, não tivesse se curvado diante de um bezerro, se ele tivesse um posicionamento. Então um líder, ele precisa realmente ter firmeza e ter um caminho que ele não se desvie, para que ele não faça tropeçar nenhum. Jesus mesmo diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas há daquele que venha, né? Ou há daquele que faça tropeçar um desses pequeninos. E a nossa vida também, nós temos essa responsabilidade, porque quando nós estamos falando aqui, lá fora, eles vão olhar para a nossa vida, eles vão olhar para a vida de cada um de nós, vai olhar para a vida de cada um de nós, como nós nos portamos, E eu me lembro até de um episódio quando eu era muito novo ainda no quartel, e um colega ficava aquele período de internato, não sei se o Abi e o pastor Júlio passaram por isso, um mês de internato ali, e ali se jogava futebol, se fazia aquilo. Aí chegou um colega para mim e falou: engraçado, você é estranho, você não fala palavrão. Quer dizer, eu era estranho, eu era um ET. Realmente nós somos ETs, né? Nós não somos desse mundo, né? Então o mundo, ele, de alguma forma, ele vai observar que nós não somos iguais. E é exatamente isso, porque no dia que nós formos iguais ao mundo, Deus não vai ter prazer na nossa vida. Por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aqui, o nosso evangelho tem que ser autêntico. Ele tem que ser autêntico porque Paulo aqui estava pregando. Ele falava do evangelho de Deus, ele tinha submissão ao Espírito Santo, sem engano, com zelo, né? E ele tinha o quê? Ele tinha profundo conhecimento da palavra. Para nós servirmos a Deus de forma eficaz, é mergulhar no estudo da palavra, é mergulhar, ter conhecimento da palavra, porque Jesus, ele nos mostrou como o conhecimento da palavra tem que ser praticado, porque a palavra não é a minha opinião. Eu acho que deve ser isso, não é opinião, pode ser o maior teólogo, não é a opinião do homem. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus, ali, quando ele confrontou o diabo no deserto, ele respondeu para 3 respostas na palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Certo? Então, quando nós fomos confrontados lá fora, nós temos que ter também conhecimento da palavra, para que nós possamos dizer: está escrito assim, assim e assim. Porque se nós não tivermos também esse tempo de aprofundar no conhecimento da palavra, nós seremos engolidos. Seja um jovem na faculdade, ou não digo nem faculdade, né? Isso começa no ensino fundamental, né? Com a teoria da evolução, começa com todas as outras ideologias que vão sendo implantadas. Então, só o conhecimento da palavra e pela palavra nós podemos confrontar o mundo, os ataques que virão do mundo. E podemos também, quando formos ensinarmos um evangelho sadio e verdadeiro. Então, aqui Paulo, ele no 3 e no 4, ele fala que exatamente isso, que ele não tinha erro, né? Não tinha origem no erro, porque ele conhecia a palavra, ele não tinha motivos impuros, ou seja, ele não tinha intenções de ser reconhecido, de enganar. Ele também fala que ele era um homem aprovado por Deus, né? Aqui ele bota até no plural que ele estava com mais alguém. Então eles eram aprovados por Deus, e a ponto de que a nós foi confiado o evangelho. O evangelho está nas mãos de quem hoje? Deus que está confiando nesse evangelho a quem? A nós. Assim como a Paulo foi confiado o evangelho, hoje nós somos essas pessoas que temos que levar o puro evangelho
as pessoas que estão ao nosso redor. Então, partindo aqui para o 5 e o 6, então, no versículo 5 e 6 diz assim, no 5 diz: vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Percebe que quantas vezes ele está falando aqui, ele falou, ó, lá no início Deus é testemunha, depois ele repete, por exemplo, no 4, ele fala, homens aprovados por Deus, e aí logo aqui também no final do 5 ele fala que Deus é testemunha. Então, ou seja, está totalmente consciente de que foi chamado por Deus e está totalmente consciente de que está fazendo a vontade de Deus é essencial. É essencial. Deus é testemunha. Então, eu fico sem entender como muitos têm coragem nos dias de hoje. Está acontecendo nesse momento, alguém deve estar em algum lugar, ou em vários lugares, com a Bíblia aberta, falando aquilo que Deus não disse. E é como eu falei, talvez os bancos estejam cheios de pessoas que foram ali e não estão ouvindo a sã doutrina e a palavra de salvação. Então, nós temos uma missão para que, independente da situação, nós nunca vamos negociar a palavra, porque está dizendo aqui, novamente, vocês sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Olha, ainda deu ali como diria o jogador do futebol, deu no tornozelo agora. Nem de vocês eu preciso ter reconhecimento, né? Porque exatamente é isso, irmãos. Imagine se numa igreja com diversidade de temperamentos, até de classe social. Imagine se um pastor chegasse num púlpito, preparasse uma mensagem para agradar. Não, eu tenho que agradar o pessoal da ala esquerda, eu tenho que agradar o pessoal da ala direita. Não existe. O evangelho, ele é autêntico, e é assim que nós devemos ser. E o que nós vemos, por exemplo, no mundo atual, na mídia, das entrevistas, percebe que muitas vezes as pessoas aí do mundo gospel que vão na mídia são aqueles que fazem um discurso conformando com as ideologias atuais. Dificilmente nós vamos ver hoje alguém chegando, dando uma entrevista e sendo contundente. Mas é aquele que não é bem isso e tal, né? Fazendo concessões, né? Porque, infelizmente, nós vimos aí outros dizendo que a Bíblia tinha que ser modificada. Gente, não interessa se a Bíblia vai ser modificada. A palavra de Deus é eterna. O papel pode aceitar qualquer coisa. A Bíblia não é palavra de homem. Apesar de ter sido escrito por 40 homens, né? Na média ali, né? 40 homens foram inspirados. Mas é a palavra de Deus. Uma prova disso é que tudo que foi escrito ou se cumpriu ou está se cumprindo, né? Nós estamos vendo aí como está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós somos essa geração das coisas estão se cumprindo. Isso é uma forma de se provar para aquele que não crê. Eu costumo até dizer para pessoas: você acha que a Bíblia ela é um livro de fantasioso? Eu pergunto: o Estado de Israel ele é fictício ou ele é literal? Está lá, né? Então o Velho Testamento conta a história de algo que é palpável. Algo que é palpável. Existe um povo ali no meio do deserto que produz alimentos, que é um país cercado de inimigos, que na Guerra de 6 Dias, por exemplo, tem relatos de milagres acontecendo ali, da prova da mão de Deus ali. E então isso tudo está retratado no Velho Testamento. É algo palpável. Nós sabemos, por exemplo, que os satélites têm mostrado ali exatamente onde a Bíblia dizia lá em Gênesis, no Monte Ararat, que a arca repousou. Hoje em dia nós podemos ver no YouTube ali que satélites têm mostrado que existe algo soterrado ali que tem uma forma de um grande navio. Então, e as escavações, as arqueologias vão provando tudo que a Bíblia. Mas aquele que não quer crer sempre vai dizer algo.
né? Então, muitos creem, por exemplo, em Pitágoras, em várias pessoas que viveram 1000 anos antes de Cristo, mas não querem que Cristo veio ao mundo e ressuscitou. Ou seja, eles querem ter uma fé, eles querem ser seletivos naquilo que eles querem. Então, por isso que Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer ouvir? Ouça. Mas aqueles muitos vão negar. Então, voltando aqui estava vendo, então, ou seja, a nossa pregação não pode ser a nossa vida. Eu falei pregação porque a nossa vida tem que pregar, né? Então, literalmente, muitas das vezes no nosso cantinho ali, ou de boca fechada, mas no nosso comportamento nós estamos pregando. Isso tem que ser algo. Nós estamos pregando. Nosso púlpito vai ser sempre ali. Então, nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar aquilo para qual nós fomos chamados. Então, o Paulo, ele vou dizer que ele arrancou as máscaras, né? Porque o Paulo ele aplicou na sua vida o que era a verdade das Escrituras. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós confrontamos, que vamos contra a onda, a maré, nós ficamos assim expostos, as pessoas nos criticam, né? Nós somos mais atacados, mas para nós, internamente, nós fomos fortalecidos, porque as nossas convicções, elas vão se enraizando. Muitas vezes nós já temos visto que o cristão, ele é radical, né? Não, o cara é radical, isso, aquilo. Mas o radical vem de raiz. E quem não tem raiz, a árvore que não tem raiz, não tem profundidade, ela, no primeiro vendaval, ela vai tombar. Então, ter raiz é ter firmeza, é ter convicção, ser aprofundado mesmo. Quanto mais profundo, né? Quanto mais profundo, mais firme nós vamos ficar. Então, ou seja, não é ter uma mente travada para a palavra, mas ter uma mente firmada na palavra. Firmada na palavra, ou seja, nós não somos como as ondas do mar que vão... alguém fala algo ali, eu vou para lá. Eu falo outra coisa, eu vou para lá. Então, seguindo aqui mais em frente, nós vamos... Então, Paulo, ele não negociou, ele não quis bajular ninguém, ele não quis reconhecimento, porque não é o homem que tem que ser reconhecido. Então, não negociar a verdade para ficar bem com as pessoas, não negociar com o pecado, fazer concessões e pregar o evangelho. E não pregar um evangelho, porque hoje em dia o evangelho sem cruz, um evangelho moderno, sem negar aos pecados, sem negar a vida de pecado que muitos querem. Então, não se amoldar e compactuar com o mundo. Então, isso que ele está relatando aqui nesses 2 versículos. E muitas vezes, muitos têm tirado vantagens pessoais também, né? Mas a autenticidade e não sentir necessidade de sempre ter razão, mas negar-se a si mesmo. Seguindo mais à frente, tem um texto um pouco agora do 7 ao 12, tem os versículos 7 ao 12, eu vou reler aqui, mas já um por um, e vamos pensando o que ele diz cada um aqui. No versículo 7 diz assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos com vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Então aqui, muitas das vezes as pessoas, alguém que está numa liderança, e daí por diante que nós vimos hoje, é aquele que quer ser servido, né? Então ele não se importa, muitas vezes, com a necessidade das suas próprias ovelhas, e daí por diante. Ele quer ser servido, mas não servir. Jesus fez ao contrário, ele falou com os discípulos: aquele que for maior vai servir-os, né? Então, o nosso papel vai ser sempre também servir aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa missão, para que nós sejamos eficazes. Então, ter uma atitude de amor e de compaixão era a prioridade, e cuidar do crescimento, né? Crescimento. Então, e quando fala de mãe, qual é o papel da mãe com os filhos? Ela está cuidando da alimentação, está cuidando da saúde, está cuidando de tantas outras coisas ali.
para que aquele filho possa crescer saudável. E muitas vezes o ensinamento. Eu lembro da minha esposa lá, passando tabuada com meus filhos. Então, a mãe está ali. Então, e na vida espiritual é da mesma forma. Nós pegamos alguém que não sabe nada e nós vamos educando aquela pessoa, fazendo que aquela pessoa possa crescer espiritualmente, né? Nós vamos crescer espiritualmente. Na vida secular, nós, como eu falei agora há pouco, nós estudamos dos 4, 5 anos até na vida espiritual também. Nós temos que crescer, nós não podemos ficar estagnados. Temos que crescer no conhecimento e fazer com aqueles outros que chegam cresçam também no conhecimento. Então, quando Paulo fala aqui no 7, ele está falando exatamente isso. Ele cuidou como fosse de uma mãe cuidando dos seus filhos. No 8, muito mais que ensinar sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados. Então, ou seja, eles não só, ele está falando que ele não só ensinar o Evangelho, muito mais do que isso, mas eles também estão dispostos a dar a nossa própria vida. Por quê? Como ele falou logo no início, eles foram perseguidos, maltratados, e estavam correndo risco de vida. Hoje nós temos pessoas pelo mundo que nós oramos aqui, missionários e tudo, ou nós falamos ou até que não sejam missionários, mas nativos das terras, que são perseguidos e mortos, maltratados, presos também. Né? Na Eritreia, por exemplo, existem prisões em containers. Então, pessoas ficam ali 2 anos presos dentro de containers, uma temperatura absurda, e muitos não conseguem sobreviver. Então, tem casos assim profundos. E Paulo aqui está falando que eles não deixaram que as suas vidas fossem importantes, mas eles colocaram até as suas vidas em risco para que eles pudessem ensinar o Evangelho a eles ali. Então, no 9, que ele diz o 9: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Então aqui também ele está dizendo que aquilo que eu falei agora há pouco, eles estavam mais preocupados em servir do que ser servido. Nós sabemos que temos nossa necessidade. Nós temos, por exemplo, o pastor Júlio, por exemplo, que está em tempo integral dedicando à igreja. Então, como um pai de família, ele precisa se manter e manter sua família. Então nós sabemos que também os missionários estão nos campos e outros lugares, pessoas que vivem precisam ter a sua subsistência mantida pelo trabalho que faz. E é justo, e a Bíblia diz isso também. Mas aqui também o Paulo está dizendo que, dentro do possível, eles, devido às necessidades, ele não quis ser pesado. Então, o que nós aplicamos aqui é que, quando nos colocamos para servir ao Evangelho, à obra de Deus, nós não devemos estar preocupados com isso. Deus, ele vai suprir. Ele vai suprir. Então ele estava suprindo Paulo ali. No versículo 10, também diz assim: tanto vocês como Deus, olha novamente dizendo aqui, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que creem. Isso é muito profundo, porque nós somos avaliados, como estamos falando aqui, nós somos avaliados pelo mundo de forma santa, justa e irrepreensível. Quando nós não agimos dessa forma, nós somos tropeços, nós somos escândalos. Mas quando nós agimos com sabedoria, com equilíbrio, quando nós deixamos fluir aqueles frutos do Espírito, como diz ali em Gálatas, nós fazemos diferença. O mundo nos vê de forma diferente. E isso impacta. Lembrando, eu quando estava ali na outra igreja que eu congregava, e eu vou confessar que eu era professor da classe de jovens. Um dia chegou uma jovem lá, já casada, com seus filhos, e ainda nos exigia classe de novos convertidos, né, novos membros. Depois até eu dei essa sugestão lá também e foi criado. E ela foi para essa minha classe. E eu conversando com ela, perguntei se ela queria dar um testemunho, e ela falou que
quem tinha convidado, ela falou, não, eu tenho uma vizinha minha que ela é dessa igreja e eu sempre vi o modo dela viver. Ou seja, a vizinha não pregou abrindo uma Bíblia, mas pregou com o seu modo de viver. E ela foi ali visitar a igreja e ali ela se decidiu, hoje está ela, a família toda lá. Então, isso é impactante. Isso é impactante porque nós temos que impactar com a nossa vida. Então, quando nós vivemos dessa forma que Paulo falou aqui, e isso é muito importante, que ele fala assim, novamente ele repete aqui, Deus, vocês como Deus são testemunho. Então, Deus, nós precisamos viver de tal forma que saibamos que Deus é a primeira testemunha que está vendo a nossa vida. Porque aqui como eu estou falando, vocês estão ouvindo a minha voz, mas Deus sabe como eu sou. Sabe quem é o verdadeiro Paulinho, né? Ele sabe quem é. Sei que isso. Então, muitas das vezes as nossas palavras nós podemos, alguns têm mais persuasão de palavras ou não, mas Deus é ele que sonda os corações. Então, e aquele detalhe, não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. E as nossas ações, as nossas palavras, de alguma forma vai sempre revelar aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, se nós somos realmente vivemos uma vida piedosa diante de Deus, isso vai refletir. Isso vai refletir para aqueles que estão ao nosso redor. Mas se nós vivemos uma vida impiedosa e injusta, nós seremos envergonhados. Nós seremos envergonhados. E o pior de tudo, se envergonhar o Evangelho. Jesus, ele deu aquela sentença. Seria melhor que amarrasse uma pedra e fosse lançado ao fundo do mar. Então nós não podemos negociar. Não podemos negociar com o Evangelho, porque é um preço muito caro que foi pago para que as vidas fossem salvas. Versículo 11. Pois todos sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Lá em cima ele falou da mãe, né? No 7 ele fala como a mãe, e aqui já no 11 ele fala como um pai. Então, não é como o mundo moderno hoje, que às vezes tem pai e mãe, o pai que é sozinho, a mãe que é sozinha. Mas aí que o Paulo... Por quê? Como mãe, a mãe cuida de um jeito, né? A mãe cuida de um jeito, tem aquele cuidado. O pai é aquele provedor, mas o pai também, ele protege, ele dá conselho. Então ele diz assim, completando aqui, eu vou completar com 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então aqui ele fala, exortar é que dar conselhos, orientar, consolando, dando testemunho, sendo exemplos. Então, ou seja, o nosso papel como cristãos, para que nós sejamos servidos a Deus de forma eficaz, é exatamente ver as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Termos conhecimento da palavra, como eu falei aqui, ter sabedoria, para que nós possamos também estar fazendo esse papel de exortar, de consolar e dar um testemunho. Porque ele fala aqui, como o pai trata seus filhos. E isso é interessante, né? Aqui quem já é pai, nós podemos perceber que muitas vezes os filhos copiam a gente, né? De repente os filhos copiam a gente. Eu me lembro quando eu era pequeno e como eu falei aqui, eu era o caçula e meus irmãos já estudavam e eu fui o último a entrar na escola. Meu pai era careca e um dia eu peguei a tesoura e cortei meu cabelo todo aqui para ficar igual ao meu pai. E na época o cabelo voltou a crescer, mas agora deu certo. Estou carequinha como meu pai era. Mas por quê? Até aquilo que de repente era feio eu achava bonito no meu pai. Era um exemplo. Porque eu admirava meu pai. Então, isso é engraçado, mas é importante. Então, a nossa vida também, da forma que nós vivemos, muitas vezes as pessoas vão admirar como você vive também. Então, nosso exemplo, nosso serviço tem que ser bonito. Tem que ser bonito.
Eu sou da área da construção civil, eu trabalhei fora do estado do Rio várias vezes. E eu sempre me preocupei muito assim em testemunhar. Eu acho que eu já contei isso até no grupo de homens ali, quando tinha essa reunião de homens. E um belo dia, eu trabalhei em Belo Horizonte e no dia que eu ia vir embora, eles resolveram me levar para o lugar para almoçar. Mineiro é fora do comum, né? Levaram para almoçar e, para minha surpresa, aí veio uma menina que era engenheira, me deu um livro, né? E com a dedicatória e tal, e até um livro que eu já tinha, né? Aí veio uma outra também que também e ela chegou, falou assim, se você fosse pastor, eu ia ser da sua igreja. Agora você vê a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que nós temos de testemunhar de um testemunho bonito. E as pessoas desejarem ser como você é. Então, só o Espírito Santo pode fazer, porque nós sabemos que nós não temos condições de fazer isso. Mas se nós tivermos temor ao Senhor, tem um texto da Bíblia que fala da nossa vocação, né? E a nossa vocação é única. Brilhar como astros no mundo, né, que está em trevas, no mundo perdido. Não sei bem qual, assim, toda a descrição desse versículo, mas fala que nós devemos brilhar como astros nesse mundo. Então, para finalizar aqui, que eu já estou no tempo, né, eu pensei que não ia passar dos 10 minutos, mas estou chegando aos 50. Vou encerrar aqui. Então, ser cheio de graça, devemos ter uma vida cheia de graça para que toda essa nossa vida possa fazer diferença. Então, nós não podemos de forma nenhuma deixar de cumprir esse papel. Então, para resumir aqui, para dar uma conclusão aqui, então o nosso movimento tem esse impacto, como eu falei agora, naquilo que nós pregamos. Se eu abrir a minha boca e falar algo que eu não vivo, eu não vou ter autoridade nenhuma, nós não teremos autoridade nenhuma. Então, primeiro, a autoridade vem pelo nosso proceder, pelo nosso comportamento. Como Paulo começou narrando ali, passou por isso, por aquilo outro, e aí depois ele diz no final o que ele ensinou, mas ele passou por várias provas de que forma ele tinha autoridade, e ele disse aqui várias vezes que Deus é testemunha, Deus é testemunha. Então Deus é nossa testemunha. Então, concluindo, então como podemos colocar isso em prática? Às vezes, como eu falei aqui na abertura, às vezes nós achamos, eu não sei fazer nada. Então muitas pessoas às vezes acham que por ser assíduo, eu vou todo domingo à igreja, eu contribuo, mas é muito mais do que isso. E isso que eu estava falando que eu me incomodava. Será que eu me achava assim, será que eu fui chamado só para tocar? Porque se fosse para tocar eu já toco mal, então está faltando alguma coisa. Mas se fosse só para tocar, que eu pudesse fazer o melhor também. Deus vai nos dando a partir do momento que você vai se prontificando a servi-lo, ele vai te enchendo. Ele vai te enchendo. Por isso que eu falei, sendo mesmo um vaso pequeno, quando fala transbordar, quando ele transborda, ele pode servir para outros. Não é servir só para mim, né? Então, Jesus falou para a mulher samaritana ali, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva, essa água viva, é a sede, para matar a sede do mundo sedento que está ao nosso redor. Então, se eu me encher, a minha vida vai ser tão natural e vai impactar outras pessoas. A nossa vida vai ser tão natural que vai impactar outras pessoas. Então, para concluir, pode ser que nós não saibamos ou achamos que nós temos só um pouco talento, não podemos fazer muitas coisas, mas, como diz, voltando aqui naquele livro aí, Uma Vida com Propósito, nós não somos um acidente. Nós fomos criados com um propósito. Imagine se um inventor criasse algo só, vou fazer isso aqui, mas depois eu vou quebrar e vou jogar fora, né? Então, o Santos Dumont teria criado lá o 14 bis, lá o avião, depois ia, vou botar fogo. Mas Deus nos criou, não foi por acaso, nós não somos acidentes. Cada um foi criado com um propósito. Assim como num corpo, né, que ele bota a igreja de Cristo como um corpo, nós temos... Quais são os órgãos mais importantes? São aqueles que às vezes não aparecem. De repente nós já vimos pessoas sem um braço, sem outro braço, sem uma perna, né? Mas você já viu alguém sem coração? O coração não aparece. Então muitas vezes tem pessoas que estão preocupadas em aparecer. Mas não é isso que é importante.
existe um rapaz, talvez o pastor Geraldo, o pastor Júlio, outras pessoas, ou até todos já ouviram falar de Nick, acho que é Nick Kovic, é um nome assim parecido. É um rapaz que nasceu sem braços e pernas, né? A Jéssica lembrou. E ele roda o mundo. Ele se casou, quer dizer, ele teve um milagre quase igual ao meu. Eu também consegui casar, gente. Eu consegui casar também. Ele se casou, ele tem filhos, ele surfa, ele joga bola, sem perna, sem braço. Mas o mais importante é que ele faz missões pelo mundo todo e enche estádios de futebol em cima de uma mesinha. Aí eu, pensa bem, aí eu, braço, perna, não vou fazer não. Então, e ele falou que quando ele pensou em suicidar, porque ele cometeu suicídio. E depois eu não me lembro bem do testemunho, mas ele conseguiu já ainda ali na escola, meninas que não se aceitavam em beleza, ele chegou e conseguiu compartilhar para ela, olha para mim e tal, ele começou ali, e ali Deus começou a levantar ele. Então, quando nós falamos assim, que Deus faz todas as coisas com propósitos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Então, aquilo que parece ser tão para o homem, para nós, tão impossível, tão absurdo, Deus lá atrás, ele já sabe como usar aquilo, né? Acho que foi o pastor Júlio, num desses cultos atrás, ele falou das pessoas no qual muitas pessoas iam até Jesus, né? Mas teve pelo menos uns 2 episódios que Jesus foi até as pessoas, que foi ali o Gadareno e foi ali quando ele encontrou com a mulher do poço. Eram 2 pessoas que para a sociedade eles cortavam volta. Imagina uma mulher de família andando do lado daquela mulher samaritana que já tinha 5 maridos. Poxa, vou achar que eu sou igual a ela. Então ela ia andar sempre sozinha, era rejeitada. O Gadareno, então, né, que tinha correntes, as pessoas passavam longe dele, que tomadas de demônios. Jesus pegou o barco, foi até lá, foi só aquela missão, e foi lá e tudo. Qual foi o resultado? Aquele Gadareno ele foi pregar em Decápolis, em 10 cidades. Por quê? Eles viram como ele era e viram o que Jesus fez na vida dele. Então, os métodos de Deus, como diz ali, que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, né? Se os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, questionar a Deus não é sabedoria, mas obedecer o princípio da sabedoria é obedecer a Deus. Então nós vimos que Deus pode nos dotar quando nós colocamos o nosso coração à disposição para que Ele possa fazer, Ele vai nos usar. Então, tem várias formas que Deus usa os missionários. Eu me lembro, por exemplo, que tem missionários, por exemplo, na junta de missões nacionais, né? A Bíblia tem mais essa familiaridade com esse nome. Existia uma chamada Tenda da Esperança. E pessoas profissionais iam, dentistas, médicos, davam uma semana das suas férias e iam para aquela tenda para fazer trabalhos sociais. Então a nossa vida pode ser usada de várias formas para fazer a obra de Deus. Porque uma das maiores carências que se tem nos lugares pobres é o quê? É saúde. Então você chega ali em lugares, por exemplo, que às vezes o evangelho não pode ser pregado, o missionário ele não pode chegar simplesmente abrir uma porta lá e botar aqui, ó, domingo tem culto aqui e tal. Você chegar e fazer isso num país muçulmano. Eu conheci um missionário, Vladimir Fernandes, que infelizmente faleceu de Covid lá na Tailândia. Quando ele foi para a Tailândia, ele era uma pessoa assim de um porte, e ele chegou lá, começou a fazer o trabalho lá. Sabe o que ele fez lá? Ele implantou uma escolinha de futebol. Ele falou: eu nunca joguei futebol na vida e virei treinador. Até isso Deus fez na vida dele. Por quê? Chegou lá com a camisa da seleção brasileira, o pessoal veio em cima: não, você é brasileiro? Então tá. Ele viu naquela oportunidade o quê? Vou pegar os meninos, vou começar a botar uma escolinha de futebol, sem saber, para que os pais depois comecem a se chegar e com isso eu vou começar a pregar o evangelho. Ele ficou ali, daqueles 3 anos até depois ele começar a falar do evangelho.
E Deus foi abriu tantas portas que um próprio clube aqui do Brasil, o São Paulo, financiou essa escolinha para ele lá. Então, como é que Deus abre as portas nas coisas que parecem tão impossíveis? Então, nós não devemos nunca temer de servir a Deus, porque nós temos um Deus poderoso que vai abrir todas as portas quando nós estivermos à disposição dele. Então, eu já falei para finalizar umas 2 vezes, agora é para valer. Então, então nós sabemos que nós não somos iguais, mas nós não devemos deixar de fazer a nossa parte. Não somos iguais. Então, o pé direito não é igual ao pé esquerdo, a mão direita não é igual à mão esquerda, mas se cada um fizer a sua parte, vai funcionar. Então a igreja tem que ser assim, tá? E aquilo que Deus, que eu falei aqui, eu me lembrei agora. Eu estava conversando com meu irmão, então eu falei, eu já sou caçula, né? Então um dos meus irmãos, ele é pastor também. E eu não vi esses meus irmãos, quando eu cresci, já vi eles, já eram batizados e tudo e tal. E esse meu irmão estava contando, um belo dia disso aí, eu fui visitar, ele estava me contando como foi a conversão dele. Ele falou que não lembra da mensagem, mas ele que lembra que no apelo se cantou assim, um hino que é do cantor cristão: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Não sei se alguém conhece. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aí ele falou assim, meu Deus, Jesus morreu por mim, eu não estou fazendo nada por ele. Alguém com 14 anos teve essa: Jesus morreu por mim e eu não estou fazendo nada por ele. E aí ele ali, acho que por isso que ele é pastor hoje, que ele já do lado já falou para minha irmã assim, já fez um apelo logo: você não quer servir a Jesus comigo, não? E os dois foram lá, e ele estava me contando como foi o seu testemunho de conversão. Aí nós fazemos: Jesus morreu por nós, o que nós temos feito por ele? Aí a pergunta que eu fiz no início: estamos servindo ao Senhor de forma eficaz? Estamos satisfeitos com o que nós temos feito por ele? Mas se hoje nós não estamos, vamos trabalhar para que nós possamos chegar no final da nossa vida, nós possamos ter servido a Deus e falar como Paulo falou: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém?